O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos. E é claro também aqui em Cachoeira Paulista, encerrando o Congresso Nacional das Novas Comunidades, nos alegramos por este evento que recolhe aquilo que a Igreja chama as novas comunidades, primavera da Igreja. Eu vou falar 3 pontos apenas e depois, no final, nós continuaremos aquela apresentação que iniciamos ontem dos fundadores e fundadoras das novas comunidades. Eram tantos que não foi possível apresentar todos ontem, mas o faremos no dia de hoje. A palavra de Deus. A palavra de Deus, o Santo Evangelho, é o manual de instrução para a santidade. Aproximar-se da palavra, ouvi-la, meditá-la, rezá-la, vivê-la, partilhá-la, vai fazendo com que pouco a pouco nós, com a nossa vida e tudo aquilo que representa a nossa existência, vá se transformando na vontade de Deus, ao ponto de termos em nós, como diz Paulo em Filipenses, tenhais em vós os mesmos sentimentos
que havia em Cristo Jesus. Hoje, a palavra de Deus, e quero pegar a primeira leitura, faz referência para nós o livro de Apocalipse, depois que foi retirado o 6º selo do livro. Ele diz assim: um anjo vindo do Oriente. E esse anjo apresenta os que tinham sido marcados, e eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Observem, este número não é um número fechado, 144.000, e se encerrou, não tem mais lugar no céu. Não é isso que o texto está nos dizendo, porque o texto, especialmente o texto de Apocalipse, é bastante simbólico, é cheio de conteúdo teológico em cada uma das suas palavras. E também este texto, 144.000, é um número composto, formado por 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, simbolizando a totalidade do Antigo e do Novo Testamento, por 1.000, multiplicados por 1.000. 12 por 12, 144, vezes 1.000, 144.000. Então, o que significa 144.000? A totalidade daqueles que seguiram Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e uma multidão, porque o 1.000 significa isso na Bíblia. Esses são aqueles que estão a caminho. No entanto, o texto logo acrescenta, depois que falou dos 144.000, diz assim: depois disso, vi uma multidão imensa. Agora, depois de ele ter apresentado o Antigo e o Novo Testamento, aqueles que vêm de Israel, do povo de Israel, do novo povo de Deus, da igreja, agora ele vai nos apresentar o céu. Vi uma multidão imensa, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. São os moradores do céu. Nós sabemos, conhecemos alguns, porque a igreja nos apresenta Nossa Senhora, os apóstolos, os mártires, os confessores, os santos, os missionários, os monges, mas observem, uma multidão imensa de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, que não estão colocados para nossa veneração no altar, que nós nem sabemos o nome, nem sabemos o endereço, não sabemos o que fizeram, mas é bem provável que na sua linhagem exista alguém, ou mais do que alguém, que já está lá junto de Deus. Não sabemos. Só sabemos aquilo que a palavra de Deus revela. É uma multidão que não se pode contar, aqueles que já estão junto de Deus. Mas são pessoas que não foram poupadas do sofrimento, que não foram poupadas das angústias, das dificuldades que todos nós vivemos cotidianamente neste mundo tão conturbado. São pessoas que passaram pela tribulação, que lavaram sua roupa no sangue do Cordeiro, quer dizer, foram batizadas, foram discípulas e discípulos de Jesus, e trazem consigo uma palma, que significa a vitória. Conseguiram a vitória. Então, como eu disse, o manual de instrução para nós que caminhamos, peregrinamos nessa terra, a fim de chegarmos junto de Deus, é o Evangelho. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando olhamos a história da igreja, nós ficamos admirados pela variedade de santos. Tem pessoas
já de idade avançada, tem pessoas jovens, tem até crianças que se tornaram santos e santas. E a igreja, ela está cada vez crescendo no conhecimento da revelação, no conhecimento dos mistérios de Deus, e por isso tem um crescimento também no modo como nós vemos os santos. Na antiguidade, os santos eram vistos como intercessores, meros intercessores. Para não irmos diretamente a Deus, a quem era considerado bastante distante pela maioria das pessoas, então se pedia a intercessão de algum santo, para que ele fosse um mediador. Isso ainda continua na igreja, mas está diminuindo. Sabe qual a consciência que está vindo hoje? A consciência de que os santos são nossos irmãos, são pessoas que se alimentaram da mesma Eucaristia, da mesma palavra, viveram na mesma igreja, as mesmas situações difíceis que nós vivemos, mas do mesmo jeito. Foram capazes de dar uma resposta autêntica, profunda a Jesus Cristo. Deixaram-se orientar pelo Espírito Santo e hoje estão junto de Deus. É por isso, observem que nos últimos tempos a igreja tem feito tantos santos, muitos santos, para que nós tenhamos logo logo algum santo bem pertinho de nós e que sirva sobretudo de modelo, de entusiasmo, de coragem para nós. Vocês viram? Nós temos já santos ou beatos jovens, Carlo Acutis, por exemplo, Chiara Lute. Temos crianças como os pastorinhos de Fátima, temos família, os pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia. A igreja quer nos fornecer modelos de pessoas que seguem Jesus Cristo em todas as etapas da vida, para dizer, é possível. Para mim, é possível para você também. Terceiro ponto. E aqui estamos todos nós engajados. Sabe por quê? O Brasil tem poucos santos. Se a gente for ver, dá para contar até nas duas mãos. Os protomártires lá do norte do país, do Nordeste, Rio Grande do Norte. Depois tem Santa Paulina, temos Santo Antônio de Santana Galvão, santuário aqui pertinho. Temos, quem mais? Santa Dulce dos Pobres. Temos a bem-aventurada Albertina Beckenbrock, Padre Donizete. Frei? Os três mártires. Minha Chica. Padre Vitor, isso, está a caminho. Padre Léo. Beata Lindalva, mas são poucos, convenhamos. São poucos os santos no Brasil. Se a gente pega a Itália, expande. E eu queria perguntar para vocês, e da corrente de graças que desceu para a igreja, vinda com o Espírito Santo, nós não temos santos ainda. Isso, olha aí, estamos nos encaminhando, mas isso significa que a corrente de graça do Espírito Santo que desceu para a igreja, que o Espírito Santo, o santificador, ele está gestando muita santidade no povo de Deus. E o Papa Francisco, ele deixa bem claro, ele diz, não precisa ser bispo para ser santo, não precisa ir para um convento, apesar que a gente precisa tanto dessas pessoas que fazem o bem imenso nos conventos, e é maravilhosa a vida religiosa, sacerdotal, mas é possível ser santo lá na família, mexendo uma panela, cuidando dos filhos,
trabalhando numa empresa. É possível, porque o Espírito Santo que age dentro de você, que age dentro de mim, agiu num São Francisco, num São Bento, nos grandes santos que conhecemos o nome e também daqueles que são anônimos para nós. Então, termino dizendo, o desafio está lançado. O desafio está lançado. E esta corrente de graças terá que produzir muitos santos e santas para a Igreja de Jesus Cristo. Que assim seja.